Bom dia! Sexta-feira, 17 de novembro, a gente vai iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês, claro, sempre com as principais informações do dia no finalzinho da sua manhã. E quando a gente fala em informação, a gente lembra da Gazeta de Alagoas. Vamos conferindo então os destaques da Gazeta de Alagoas? A gente abre aqui, olha, projetos de municípios de Alagoas somam 5,4 bilhões em obras do novo PAC. Selva de Pedras, Ministério Público Estadual analisa documentos encaminhados por construtora sobre compra do Hotel Jatiuca. E daqui a pouquinho a gente vem trazendo, gente, um ambientalista para conversar com a gente a respeito desse tema que tem levantado muitas opiniões, né, deixado muitas dúvidas entre os moradores maceioenses, entre o ramo imobiliário também. Afinal de contas, qual será o impacto que essa venda, esse novo empreendimento imobiliário vai trazer para aquela região? Impactos ambientais, é importante a gente também conversar sobre isso. Audiência na Câmara debate hoje o orçamento de Maceió. Preço de panetones varia até 11% nas padarias. Chegou a época, né, gente? Ex-militar pega mais de 60 anos por estupro e feminicídio. Governo mantém meta de déficit fiscal zero em 2024. Em Delmiro, São Paulo, Paulo destaca a aplicação de 86 milhões em infraestrutura. Maceió inicia recadastramento de informações sobre imóveis. E Brasil perde de virada para a Colômbia, 2-1. Tem aqui também exaltação ao Nordeste. Peça sobre obra de Suassuna leva humor crítico ao Teatro Arena no fim de semana. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas. E é claro que você pode se aprofundar mais neles acessando gazetadealagoas.com.br e sendo assinante também desse jornal, tá bem? E a gente inicia o nosso jornal hoje trazendo a participação ao vivo já de Fernando Palmeira aqui no nosso programa. Ele que está nesse momento no centro de Maceió, onde acontece um ato realizado por advogados aqui do nosso estado, que estão realizando essa manifestação em defesa da advocacia. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Porlane, um abraço para você, já desejando boa tarde para a nossa equipe, para quem nos assiste, para você também. Nós estamos nesse momento aqui na porta principal do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª região, quando a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas convocou os seus membros, os advogados alagoanos e advogadas, para fazer um ato em defesa das prerrogativas do advogado e dizer não aos atos de violência e desconsideração. O que acontece? Do meu lado, Wagner Paz, o presidente da OAB Alagoas, nos fala do que realmente tem acontecido para ensejar essa concentração de advogados aqui. Bom dia, Polane, bom dia, Fernando. É um momento que a advocacia passa de reafirmação da sua importância para a sociedade. Esse é o terceiro caso de tentativa de intimidação da advocacia, só no ambiente de trabalho, recentemente, sendo o mais grave deles, em que o colega Geraldo Carvalho sofreu uma violência inesperada enquanto aguardava a audiência. Então, nós não podemos permitir que o advogado, que é a voz constitucional do cidadão brasileiro, seja tolhido no exercício da sua profissão. Então, estamos aqui reunidos hoje para demonstrar um ato de indignação, de repúdio a toda forma de violência que foi com a advocacia, mas amanhã pode ser contra a magistratura, contra servidores públicos, contra o próprio cidadão. Então, nós não coadunamos com isso, não podemos admitir, e a defesa da advocacia nas suas prerrogativas de forma intransigente para o exercício profissional. São casos recorrentes em Alagoas e acreditamos pelo Brasil afora. Já há repercussão no Conselho Federal da OAB e pelo Brasil afora? Sim, já há repercussão. O vice-presidente Rafael Oni publicou recentemente o próprio vídeo do colega Geraldo durante o episódio, o fatídico episódio, e isso tem tomado uma proporção cada vez maior. Então a advocacia precisa unir forças para a defesa da nossa profissão e evitar que episódios assim possam continuar. Já tomamos as providências cabíveis junto ao Conselho de Segurança, as autoridades públicas que vão apurar o caso e já conceder, inclusive, a segurança pessoal assegurada ao colega para o retorno das atividades dele profissional. O artigo 133 da Constituição Federal diz que a advocacia é imprescindível à justiça, ao funcionamento da justiça. Onde é que mais acontece a falta de respeito já a partir da Constituição Federal? Falta consciência, né? Essa consciência
republicana, cívica, da importância e valorização do advogado. Ninguém chega à justiça senão através de advocacia. E muitas vezes nós vamos buscar o cidadão nas suas casas, no interior do estado, cidadão humilde, para ter o direito, por exemplo, a um benefício previdenciário ou ter acesso a provas de trabalho. Então é muito importante essa conscientização da importância e da valorização da advocacia para a sociedade como um todo. Presidente, muito obrigado pela atenção que nos dá e por essa sensibilidade de conscientizar a todos os institutos, do Judiciário, Ministério Público, a própria advocacia, para que não tenhamos esse quadro, muitas vezes repetido, dantesco, e que não condiz com o perfil do que é o sistema judiciário e do próprio sistema da defesa, que é constitucional. Parabéns, muito obrigado, e queremos ouvir agora o nosso colega aí, doutor Geraldo Carvalho, nos narre sinteticamente o que é que realmente aconteceu nesse caso que Vossa Excelência é vítima. Bom dia, amigo Fernando. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Infelizmente, a gente que tem a rotina na advocacia trabalhista lida com, muitas vezes, alguns empregadores que não reconhecem o vínculo de trabalho, não pagam os direitos, e isso tem consequências na vida, na aposentadoria futura. Então, é um direito do trabalhador chegar ao Poder Judiciário trabalhista para acionar juridicamente aquele empregador. Longe da barbárie, longe da violência, é na justiça que a vida do cidadão se resolve. E é isso que a gente estava fazendo. Nós tínhamos 4 ações. Na primeira oportunidade, o empregador que estava sendo processado foi tentar intimidar uma testemunha. Eu tive que separar. Depois ele foi tentar intimidar a parte. Eu tive que separar. Consignei em ata de audiência, mas ele se sentiu à vontade para ir a uma outra audiência. Vi, infelizmente, para cima do advogado. Eu estava sentado de cabeça baixa, mexendo no celular, me preparando para a audiência, mas ele não compreendeu que ali eu era um agente transmissor de um direito, achou que eu estava o processando pessoalmente. E a gente precisa entender que na Justiça do Trabalho tem advogados defendendo trabalhadores, tem advogados defendendo empregadores, gente que gera emprego, e essas pessoas estão também trabalhando. O que eu estava fazendo ali era trabalhando, por isso da minha preocupação, por isso que pedi a intercessão da OAB Alagoas, da Associação dos Advogados Trabalhistas, do Conselho de Segurança, porque a gente precisa ter segurança no nosso trabalho, porque se o advogado tem medo de advogar, a sociedade vai ter uma defesa medrosa. E isso a gente não pode permitir, que a sociedade se amedronte para ir atrás dos seus direitos. E a cidadania, a democracia, o gesto libertário constante da missão do advogado é exatamente para isso, mas não para ser achincalhado, nem ter suas prerrogativas desrespeitadas. Fique à vontade para a sua mensagem e o agradecimento, se quiser, mais uma vez, a conscientização, inclusive, dos próprios advogados para estarem nessa trincheira de defesa da liberdade e das nossas prerrogativas. Fique à vontade. Exatamente. A advocacia, ela é elemento de defesa dos direitos sociais desde os momentos mais difíceis. Desde uma ditadura, a advocacia está lá, desde as questões de classe que batem aqui na porta da Justiça do Trabalho. Então eu agradeço às instituições de modo geral que têm nos apoiado e que a gente consiga, com esse momento que não é fácil, presidente Wagner, não é fácil, telespectador, que a gente consiga fazer um momento de valorização da cidadania, da advocacia, da profissão que garante o direito dos cidadãos e cidadãs do nosso país. A nossa solidariedade a este grande advogado. Parabéns mais uma vez à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, na figura de Wagner Paz, e a nossa Ordem dos Advogados em todo o Brasil. Não é a primeira vez, e não é só em Alagoas, em todo o Brasil, mas aqui já se chegou a tirar a vida e a atentar contra a vida e a integridade física e moral de um advogado. O nosso protesto também nos unindo a essa laboriosa e importantíssima classe. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Tribunal Regional do Trabalho, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Mello no canal 525 NET. Claro, Porlane, a gente segue com você. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. Fernando, que também é advogado, e a gente, claro, gostaria de se, em nome de toda a TV Mar, né, a gente gostaria de se solidarizar a esse ato que está acontecendo e ao advogado também, Geraldo Carvalho, a gente que o conhece o trabalho, ele já veio diversas vezes também aqui no TV Mar News, prestar esclarecimentos diversos a respeito do trabalho, desse setor jurídico no trabalho, viu? Olha, o ex-policial militar Josevildo Valentim dos Santos Júnior, réu confesso do estupro e assassinato de Maria Aparecida Rodrigues Pereira e da tentativa de homicídio contra seu namorado,
namorado, Anísio dos Santos, foi condenado a 60 anos, 9 meses e 29 dias de prisão no julgamento que aconteceu nesta quinta-feira. Conforme a decisão, que ainda cabe recurso, a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. O ex-policial já estava preso antes do julgamento. O crime aconteceu na madrugada do dia 15 de outubro de 2019, quando Josevildo era soldado do 1º Batalhão de Polícia Militar. Na ocasião, ele rendeu Maria Aparecida e o namorado dela, Anísio dos Santos, na porta da casa dela, no bairro da Ponta Grossa, aqui em Maceió. O casal foi obrigado a entrar no carro do policial e foi levado até uma mata que fica por trás da empresa Braskem, no bairro do Pontal da Barra. Lá, ele estuprou e matou Maria Aparecida e atirou 4 vezes contra o namorado dela. Josevildo foi preso dias depois. Ele confessou o crime. O Ministério Público Estadual pediu a condenação do ex-militar, que já tinha histórico de crime de estupro entre os anos de 2013 e 2014. Já a defesa, de Josevildo alegou que ele sofria de transtornos psiquiátricos e que apresentava um quadro de psicose e que, por isso, não poderia responder pelos atos criminalmente. A gente segue acompanhando, essa condenação dele já saiu, cabe recurso ainda, mas a pergunta que fica no ar, gente, que me chamou muita atenção é isso. Ele já respondia ao crime de estupro entre os anos de 2013 e 2014 e continuava com a farda. Continuava atuando como policial militar. E aí, em 2019, ele volta a cometer o crime de estupro e de homicídio, tentativa de homicídio, e só não saiu ileso dessa porque o homem, o namorado da Maria Aparecida, se fingiu de morto. A gente tem essa informação que ele mesmo prestou durante o depoimento que aconteceu ontem. Ele se fingiu de morto e conseguiu gravar a placa do carro dele. Foi dessa forma que ele foi, então, localizado. O homem, o namorado, se fingiu de morto, viu as barbáries que foram cometidas contra a própria namorada e, dessa forma, no dia seguinte, já ao amanhecer, ele saiu se arrastando, baleado, conseguiu pedir ajuda, gravou a placa do veículo dele e conseguiu, então, localizar esse monstro, porque um homem que faz uma atrocidade dessa é considerado um monstro e não deveria jamais utilizar a farda da Polícia Militar. E olha, um jovem de 16 anos, ferido por disparos de arma de fogo, foi filmado cambaleando pela Avenida Governador Lamenha Filho, no Feitosa, aqui em Maceió, ontem à tarde. A vítima, identificada como Everton José Alves da Silva, foi baleada na rua Jardim Manguaba, paralela à principal avenida no bairro. O garoto, mesmo alvejado, caminhou por alguns metros até não resistir e cair numa calçada onde veio a falecer. Toda a cena foi registrada por quem estava próximo. O Instituto Médico Legal foi ao local e o Instituto de Criminalística também foram acionados para o recolhimento do corpo e a perícia no local. Fica aí esse registro triste, essa cena, ele sai caminhando, baleado já, acaba não resistindo e cai novamente na calçada onde vem a falecer. E o que chama atenção, gente, são as pessoas que ficam filmando sem antes pedir ajuda. A gente se pergunta o que está acontecendo, afinal de contas, com a sociedade. Olha só, a cidade de Rio Largo receberá novamente trens e VLTs já a partir da próxima segunda-feira, dia 20 agora, viu? As operações estavam paralisadas desde junho do ano passado, após as enchentes que atingiram a região. Vamos agora ver mais informações a respeito disso com o nosso repórter Rogério Costa. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que gerencia o transporte de trens e VLT aqui entre Maceió e Rio Largo, confirmou que o trecho até Lourenço de Albuquerque, de Rio Largo, na região metropolitana, até Lourenço, já está restabelecido. Fechado desde julho do ano passado, em virtude das fortes chuvas que geraram danos à linha férrea, o trecho foi recuperado e retorna agora ao seu percurso original. Vale salientar que tanto os trens quanto os VLTs retomam as viagens a partir desta segunda-feira, dia 20, mesmo com o feriado da Consciência Negra. As viagens estavam sendo feitas desde Jaraguá até a estação Gustavo Paiva. Elas se estendem agora até Lourenço de Albuquerque, privilegiando um pedaço importante da população que utiliza o sistema de trens e VLTs para transporte. Fique atento aos horários. Haverá modificação e a CBTU vai estar divulgando
as modificações, os ajustes que estão sendo feitos em relação aos horários, já que o sistema estava funcionando sem ir até o seu ponto final. O distrito de Lourenço de Albuquerque, em Rio Largo, região metropolitana da capital. Uma boa notícia para quem utiliza e necessita do transporte. Reportagem com imagens do Eliel Santana e Rogério Costa. E olha só, gente, a gente agora vem com informações do interior do estado. Rogério Nascimento traz para a gente um fato, né, que chocou muitas pessoas ali na região do Agreste. Olha, 3 pessoas morreram em um acidente de trânsito em decorrência de um racha na L220. Vamos ver mais detalhes agora. Chegando com informações sobre um acidente de trânsito no sertão aqui de Alagoas, resultou na morte de 3 pessoas. 2 jovens, 2 motociclistas e também o motorista de um veículo. As informações levantadas até o momento de que 2 jovens seguiam cada um em uma moto e acabaram colidindo frontalmente com um veículo. Nessa colisão, o motorista desse carro acabou entrando em óbito no local. Os 2 jovens acabaram ainda recebendo os primeiros socorros no local, mas infelizmente também não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca e vão passar por necrópsia na manhã desta sexta-feira. Mas as informações desse acidente, de que a polícia está investigando, que esses 2 jovens estariam realizando um possível racha na L220, próxima à cidade de São José da Tapera, durante a noite de ontem, por volta das 21 horas, quando aconteceu esse acidente. Acabei de conversar agora com uma equipe do BPRV, mas ainda não foi confirmado se as investigações no local realmente constataram que esses jovens estariam nesse pega, o famoso racha. A polícia segue investigando essas informações. Aqui da cidade de Arapiraca, com informações do trânsito, Rogério Nascimento. As informações aí do Agreste, região do Agreste e do Sertão, Rogério Nascimento sempre trazendo para a gente. Muito obrigada, Rogério, pelas suas informações. E olha, o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, é claro, além de ser uma data muito representativa para a história de Alagoas e do Brasil, está também ali, olha, no calendário de feriado estadual. Quem traz detalhes para a gente a respeito disso agora é Rogério Costa. Segunda-feira é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. O dia que marca a luta pela liberdade de Zumbi dos Palmares e seus descendentes. É feriado em Alagoas e municípios alagoanos. E mais outros 4 estados da Federação Brasileira. Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Isso corresponde a 1.260 cidades, aproximadamente. Algumas seguem a lei estadual, outras têm leis próprias municipais votadas em suas câmaras de vereadores e terão regime de feriado nesta segunda-feira. Em relação aqui aos serviços, bancos fecham nas cidades onde é feriado e abrem onde não é. As lotéricas seguem o mesmo critério. O INSS vai atender todo mundo. As agências vão abrir nas cidades onde é feriado e também onde não é. As lotéricas dependem dos serviços bancários. Nas cidades onde é feriado, elas vão fechar, porém estarão abertas nas demais cidades. Trens e VLTs funcionarão em horário reduzido, ou seja, com um número menor de viagens. A Aliança Comercial abre normalmente, o comércio de Maceió, das 8 às 17, os shoppings abrem em seus horários respectivos. Os supermercados também seguem horários pré-definidos, que a maioria das pessoas já conhece. Repartições públicas fecham. Nós temos também Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, que também não vão oferecer o serviço somente no regime de plantão. E o Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, vai estar aberto e, sem dúvida, recebendo um grande número de visitantes para reverenciar a figura do Rei Zumbi dos Palmares. Direto na Praça dos Palmares, com imagens do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. E olha, gente, familiares da adolescente Maria Eduarda Gali, de 16 anos, está preocupada e está à procura da jovem que está desaparecida desde a última terça-feira. Maria Eduarda foi vista pela última vez com uma mala e uma mochila na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca, aqui próxima à TV Mar, em Maceió. Segundo a mãe, Amanda Gali, a menina estava na casa do avô havia 2 meses e no domingo, 2 dias antes do desaparecimento, eles haviam
haviam chegado de uma viagem para Japaratinga. Os moradores da região contaram que viram a menina sair da casa por volta das 14 horas. A Gazeta Web, a mãe disse que já falou com os amigos da adolescente, mas ninguém sabe o paradeiro dela. O boletim de ocorrência do caso também já foi registrado na delegacia. E quem tiver mais informações sobre a adolescente ou saiba de repente do paradeiro dela, por favor, entre em contato com a família através do número 829-9686-7269. Repetindo, 829-9686-7269. A gente vai encerrando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês.